Continuando aqui no quinto vídeo, falando sobre dízimos e ofertas e como deve ser usado na igreja. Estamos indo para este quinto vídeo. Vamos ver o que Paulo acha sobre isso, sobre dízimos, sobre ofertas. Como já foi dito no vídeo anterior, não há relato de Jesus mandando dar dízimos. Então, sobre pagar as dívidas da igreja, sobre manter pastores na igreja. Lá Paulo diz que assim, que Deus ama quem dá com alegria e ajuda a obra de coração. Em amor e alegria nós devemos servir a Deus e aos pobres com as nossas riquezas, como eu li aqui no verso anterior, no vídeo anterior, né? Os pastores hoje constrangem o povo para dizimarem contra o mandamento de Cristo, porque Jesus não constrangiu ninguém para dizimar. As mulheres ajudavam no ministério de Jesus. As pessoas ajudavam. O apóstolo Paulo mesmo, ele se sentia constrangido em se aproveitar, né? Digamos assim, ele tinha direito, né? Porque ele trabalhava em amor, ele se doava para a obra de Deus, então ele tinha direito a receber ajuda, salário, né? Mas Paulo fazia suas cabanas, ele não vendia o evangelho. Ele não vendia o evangelho de Cristo, o sangue de Cristo. Ele fazia cabana. E cabana não era vender livros, era vender cabanas mesmo. E hoje em dia, o que os pastores fazem? Eles constrangem as igrejas. Às vezes as pessoas não têm um dinheirinho para dar e fica com vergonha. Tem gente que põe envelope vazio. Então, eles vão contra o mandamento de Cristo quando constrange a igreja, quando ameaçam, quando amaldiçoa quem não dá dízimo, né? Porque não é só isso que está envolvido as bênçãos de Deus, não é constranger o povo em dar dinheiro. Então aqui o que Paulo diz sobre o sustento da igreja? Em Atos 20, 33, 34, ele diz assim, ó: de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem veste. Nós mesmos, membros, são os membros, sabeis que estas mãos proveram minhas necessidades. As mãos de Paulo proveram a própria necessidade. E as dos que estavam comigo. Aqui Paulo fala que da mão daqueles que estavam com ele também, que era Timóteo, Tito e os ministros da igreja dos gentios, né? Paulo sustentou fazendo tendas, né? Como eu disse, que era a sua profissão. E aqui os falsos pastores, eles constrangem as pessoas, eles induzem, eles assediam os membros para doarem. Até a lã das ovelhas eles estão usando para seu próprio sustento. Eles estão pastoreando a si mesmo com luxo, com ganância. Eles estão sendo pesados à igreja. Eles pastoreiam a si próprio e eles comem a gordura e a lã das ovelhas. Jesus é o único pastor que deu a vida pelas ovelhas. É o único pastor. Lá em 3 de João, capítulo 1, verso 7, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Aqui fala de João e Gaio, falando do bom exemplo de Gaio, que faz o bem aos irmãos, mesmo quando esses irmãos são estrangeiros. Eles não olham a pessoa e continuam fazendo bem. Então, o que nós temos hoje? Eles criaram o termo desigrejado, porque aqueles que não vão para a igreja é dízimo a menos, entendeu? Então, aí eles não aceitam, porque se a pessoa não vem para a igreja, não dá dízimo. Então, vamos falar que vamos criar um termo para esse desigrejado. Mentira! Uma vez sendo igreja, congregado em Jesus Cristo, sendo membro da igreja que é Cristo, jamais, Jesus não se permitiu desmembrar. Nós somos membro da igreja que é Cristo. Jesus nos mandou ir de fazer discípulo. Então, assim, nós somos esse membro. Então, quando eu estou aqui na minha casa, eu sou um membro da igreja de Cristo. Junto com outro, 2 ou 3, nós somos membros. Nós somos igreja de Cristo aqui na terra. Então, se reunir é ser igreja, é acolher. Então, nós podemos estar reunidos em qualquer lugar. Qualquer lugar nós podemos, uns com os outros,
quando nós edificamos uns aos outros, quando eu edifico ao meu próximo, quando eu falo uma palavra de amor, quando eu intercedo, quando eu oro, quando eu gravo uma oração e mando para uma amada do Senhor ou para qualquer pessoa, entendeu? Então, nós temos que estar reunidos em nome de Jesus em qualquer canto, até que na internet, orando, gravando vídeo. Lá em Mateus 18:20, ele fala: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, cultuando, adorando, honrando, glorificando o nome santo do Senhor. Nós somos em igreja, nós estamos congregados, né? E os apóstolos, eles organizavam as reuniões de cultos em lares, então era mais fácil semear esse amor de Jesus olhando no olho do meu irmão quando eu estou numa casa com poucos membros. É difícil quando eu vou para uma igreja de 1.000 membros, 300 membros, 500 membros. Ali a gente não tem acesso nem ao profeta, ao bispo, ao pastor, ao apóstolo. Então a gente tem que observar se os líderes são zelosos, se eles merecem ganhar alguma coisa, se eles choram pela igreja, se eles realmente aceitam a igreja, dirigir aquela igreja. Então, a gente tem que demonstrar submissão somente a esses líderes que a gente vê que eles se preocupam com a lã das ovelhas, que eles zelam pela igreja, que eles não tiram proveito das igrejas, que eles admoestam a igreja em amor e com lágrimas, como está lá em Hebreus 13:17, Atos 20, 28, 30. A observância sempre dos motivos, atitude do pregador mestre, se está dentro dos conselhos de Jesus Cristo ou se é para proveito próprio. Os fariseísmos, religiosidade, bem próprio ou de glorificar a graça de Cristo e a glória de Deus. Então a gente tem que ver, é para a glória de Deus, é para a glória da igreja de Cristo ou é para si próprio? Porque pastorear é função e não profissão. Aqueles que tiram pastorear como profissão não está fazendo pelo motivo certo, por aquilo que Jesus falou para Pedro: pastoreia a minha igreja. Eu sou ovelha de Cristo, pastorei as minhas ovelhas. Eu sou ovelha de Cristo, eu não sou ovelha do pastor fulano de tal, do bispo fulano de tal. Então, as contas da igreja, elas devem estar claras e os membros devem saber onde está indo os dízimos, as ofertas, e como Paulo diz, é para os pobres, as viúvas, necessitados e para os membros. A igreja deve ter cuidado com os necessitados, né? E deve também cuidar com os mercenários. Nós, como igreja, temos que ter cuidado com os mercenários da fé, aqueles que roubam a nossa lã. Então, se você não está sentindo bem no lugar, não está vendo onde está indo o seu dinheiro, muito pelo contrário, está indo para a conta bancária do pastor, do bispo, do profeta, do apóstolo, está indo para a conta bancária deles, para o carro de luxo, para as viagens caras, para roupas de marcas. Você pode ver a roupa deles, tudo aquelas roupas de marca são aquelas que são consagradas a demônios, entendeu? E o seu sangue, seu suor, sua lágrima, o seu dízimo está indo ali. Então vigia, né? Porque nós devemos ser igreja de Cristo, como está em Mateus. E como está também ali em Coríntios 14, 25, 33 ao 40. Assim, prostrando com o rosto em terra, adorar a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Então, que nós sejamos igrejas, que nós nos reunamos em amor, seja na internet, seja em qualquer canto, mas para adorar a Deus, que nós demos as nossas ofertas. Dízimos não existe mais isso. Isso é manipulação. Às vezes você está dando o seu dízimo e está recebendo ali maldição de mamon, suas ofertas, porque você está dando interessado em ter de troca. Você não está dando para honrar o teu irmão, para olhar no olho do teu irmão e ver a necessidade do teu irmão. Então é isso, né? E a próxima sequência de vídeo eu vou fazer sobre a lei de Cristo versus a lei de Moisés. Vamos pegar desde o vídeo 1 até agora, o 5º vídeo, vamos analisar todos os versos, os livros que eu postei aqui, vamos analisar, refletir. Vamos seguir o que Cristo mandou no novo evangelho. Vamos parar de seguir homens gulosos. Me diz aí.
Qual a sua reflexão? Qual o seu pensamento? Vamos servir a Jesus? Bora pro próximo vídeo? A lei de Cristo e de Moisés?